Boa noite a todos. Vamos tomar nossos lugares, dar início ao nosso evento. Para quem não nos conhece, nós somos o Prosperity in Business Jovem. Nós temos aí 7, 8 meses caminhando nesse evento que tem sido bênção em nossas vidas. Nós temos palestras a cada 2 semanas, sempre trazendo algum tema diferente, algo que está edificando a nossa vida. Caso você queira estar nos acompanhando, tem as nossas redes sociais, para você estar sempre por dentro dos nossos eventos. Nossos eventos são sempre gratuitos, pois queremos abençoar a vida de cada um de vocês. É uma honra ter cada um aqui. Muito obrigado pela presença. E para começar, eu queria convidar o Wesley para trazer a nossa primeira palestra da noite. Vamos receber o Wesley com umas palmas. O Wesley é um empresário da rede de farmácias, um homem de Deus, vai nos abençoar aí essa noite. Amém? Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigado, Teixeira, o Guilherme aí, que estão encabeçando projetos fortes, bem importantes, que geram um legado e geram conteúdo, tanto emocional quanto empresarial, para todos que estão presentes, né? Eu quero compartilhar com vocês um ponto de vista que, para mim, como empresário, a gente entende que é difícil a gente empreender, é difícil a gente avançar, são várias barreiras, vários desafios, e o ponto principal de qualquer empreendedor, ele precisa de gente, precisa de pessoas. E como que ele vai colocar essas pessoas junto com ele? Então é um ponto que eu bati muita cabeça, é um ponto que na caminhada empresarial perdeu, né, vamos dizer, em questão financeira, investimos dinheiro em pessoas erradas, acreditando que elas iam. E estudando, sempre buscando, a gente descobriu que não existe pessoa errada, existe o lugar errado para aquela pessoa, né? Então eu quero passar isso para vocês hoje. Como colocar a pessoa certa no lugar certo, né? E eu quero falar sobre os 4 perfis comportamentais de cada ser humano, né? Isso aí já vem desde antes de Cristo. Vou dar um breve histórico, mas quero me apresentar antes. Qual que é o nosso objetivo com essa palestra aqui? Né? É fazer você alcançar seus objetivos, criar estabilidade emocional, delegar uma tarefa com mais assertividade e melhorar seus relacionamentos. Então, eu sou formado em farmácia, especialização em bioquímica. Então, após isso, eu me achei em empresa. Então, após a minha formação, abri minha primeira farmácia, mas eu descobri que empresa era a minha vocação. Então, tudo que eu fiz após, né, foi tudo no ramo empresarial, várias empresas, né, nem todas com sucesso, né. Daí eu fiz um MBA em gestão empresarial, uma pós-graduação em administração, e o último que eu fiz é analista comportamental pela GESCOM lá em São Paulo, que é isso que eu quero, né, que foi já tinha testado vários métodos, e não era muito efetivo em questão de gestão de pessoas, gestão de equipe, avanço de projeto, né? Então, com isso aqui, foi a cerejinha do bolo, que a gente conseguiu resultados excelentes, né? Já está aplicando, já está uma coisa bem legal. Então, farmácia Boa Vista, mercado natural, farmácias Leve Mais. Aqui que começou a minha história realmente, né? Antes, o mercado natural me quebrei, Boa Vista durou 1 ano só, e a minha estabilidade mesmo foi após né, eu me converter. Depois, me converti, 1 ano depois, veio esse projeto e, desde então, sou sócio também de uma outra, a gente está investindo no mercado de cosméticos, e abrimos agora, está funcionando esse ano,
a Leve Mais Desenvolvimento Organizacional. A gente é especialista em gestão. Então, o versículo que eu quero deixar é porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Né? Como a gente se vê, é o nosso resultado. Né? Fica isso, e depois, após, a gente vai entendendo. Então, como que surge, como que gera um comportamento? Como que cada um tem um comportamento diferente? Na mesma família existem comportamentos, né? A mesma pessoa existe querer diferente e tal. Então, como que gera um comportamento? Um sentimento gera um pensamento, gera uma atitude, gera um hábito, gera um caráter e vai gerar um destino. Né? Então, esses são etapas para gerar um comportamento. Então, eu quero falar o histórico do que eu vou apresentar, só para dar uma base rapidinho, tá? Essa parte não é tão boa, mas vamos falar. Em 590 a.C., os gregos, eles descobriram que a água, fogo, ar, terra influenciavam o comportamento das pessoas. Né? Então, eles estudavam isso e tinham, esse fogo aqui tem esse comportamento. E realmente, né? O que a gente vai apresentar hoje vem desde aquela época lá. Daí, em 900 depois de Cristo, o Hipócrates e o Galeno, o Hipócrates era um médico, né? E ele falou que o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então, de acordo com os fluidos da pessoa, eles conseguiam detectar o tipo de comportamento. Né? E depois, de 905, o Carl Jung, que é o precursor da psicologia, né? Ele que colocou mais fundamentado para a psicologia, produtor intuitivo, sensitivo e analítico. Só mudou os nomes, mas é tudo a mesma coisa, tá? Eles só foram adaptando às necessidades. E em 1928, esse cara aqui, Markson, aqui começou. O cara chegou assim e falou, isso aqui pode ser usado em empresa. Não é só para pessoa doente, não é para pessoa. Então vamos colocar nas empresas isso. Aí que começou o desenvolvimento empresarial em questão de comportamento, né? E eu vou usar hoje, de 2007, tá? É bem recente, mas no meio empresarial é o que mais encaixou, o que mais deu resultado, né? E derivação de tudo aquilo. Então, executor, comunicador, planejador e analista. São 4 perfis, né? Que cada pessoa tem um principal e um secundário. Você pode ir desenvolvendo. As pessoas, às vezes, têm um só principal e outro não desenvolve. Então, isso é um desenvolvimento que a pessoa vai tendo durante a vida, com as experiências, tudo. Qual é o meu perfil comportamental? São os 4 tipos lá. Vocês olhando, qual que é que vocês se encaixam lá? Né? Todo mundo já se localizou aí. Deus. Todo mundo se localizou, né? Então, pelo menos uma noção vocês têm que estou falando, né? Então, vamos lá. Vamos ver lá. Aqui agora começa a parte boa. Perfil comunicador, né? Vamos ver o que esse perfil dá da parte boa dele. O que é a parte boa do perfil comunicador? Ele fala bastante. É parte boa? É parte boa. Equipe. É o ponto-chave do cara. Equipe, né? Um comunicador tem que estar com gente. Ele nunca está sozinho. E ele não se importa tanto com o resultado. O importante para ele é estar com gente. Ele está liderando, ele está na frente, ele está ali aparecendo. Ele está no meu lugar aqui, ó. Ele gosta de estar aqui. Isso que é o gostoso dele é falar, né? Ele tem que falar. E o que ele não gosta? Ele não gosta de detalhe, né? Então, o comunicador é o cara que a orientação dele é impressionante, uma orientação social. Só que o detalhe para ele não é importante. Ele não gosta. Aquilo é muito difícil para ele desenvolver alguma coisa. E de não ser notado. Ele não gosta de ser notado. Ele gosta de aparecer. Ele tem que aparecer, porque é necessidade dele, né?
Isso tudo que estou falando faz parte do autoconhecimento de perfil de profissional de liderança da nossa empresa nova lá. A gente tem um programa de treinamento que fala sobre isso aí e trata cada pessoa individualmente, né? Medos de ficar sozinho. Ele tem um medo disso, então ele tem que estar com gente. Ser rejeitado, deixar de fazer o que ele dá prazer, né? Ele faz o que faz porque ele é prazer para ele, é o jeito dele, né? O jeito dele é fazer aquilo porque dá prazer para ele e para as pessoas. Ele traz um comunicador numa equipe, cara, dá o gás na equipe, porque o cara é cheio de astral, babá, né? É o cara que dá um up. Então, a palavra-chave é entusiasmo, diversão, imagem, né? Qual que é a necessidade dele? Ser notado. Já voltei aqui? Não. Então tá. Então é o ponto forte, o ponto positivo. Só que todo mundo tem o ponto positivo e tem o ponto negativo do perfil da pessoa. Sobre forte estresse, a pessoa não consegue lidar com ela mesma, acontece o quê? O comportamento muda. Não é tão bom como aquilo lá. Agora vamos ver o que acontece com um camarada desse sob tensão, né? Ele prometeu a reunião com 7 pessoas no mesmo horário. O comunicador faz isso. Por quê? Porque ele tem que... o detalhe não é importante. Depois ele vai conversando, tal, e vai. Então, ele promete e não entrega, né? Sob tensão, ele acontece isso. Ele é inquieto, fica inquieto. Ele não consegue ficar sossegado. Sob tensão. Sempre atrasado e desorganizado, né? Então, virou um ponto a ser desenvolvido para ele. Opa, se eu sou esse perfil, então eu preciso agora tomar cuidado com quem que eu falo, com quem que eu prometo, né? Para o quê? Para não estragar o resultado dele, né? Então, isso é um autoconhecimento. A pessoa se autoconhecendo, ela vai agir de uma forma coerente e se conhecendo, né? Esse é o nosso foco, a pessoa se conhecer. E decisões sobre emoção. Esse é o ponto crítico de um comunicador. Ele não raciocina. Ele está envolvido pela emoção. Pô, eu gosto do cara aqui. Pô, não vou falar não para ele. Entendeu? Aí que está o erro. Aí que está o ponto fraco de um comunicador. Então, numa liderança, é perigoso por quê? Porque às vezes pode dar um prejuízo enorme porque uma decisão foi sobre emoção, não foi sobre dados, não foi sobre alguma coisa palpável, né? Agora vamos para o próximo perfil. Executor, né? Vamos lá. Ele é rápido, gosta de desafio, foco no resultado. Diferente do comunicador. O comunicador, ele não está tão preocupado com o resultado. Esse cara aqui é foco no resultado. Não quer saber das pessoas, né? Se for pegar o perfil cru, se gostou ou não, não interessa, tem que fazer, né? Então essa que é o modelo mental dele. O que ele não gosta? Não gosta de ineficiência. Deixa um cara brabo, o cara que não está na equipe lá, o cara não sabe fazer. Vai deixar o cara bravo. Lentidão, né? É uma coisa que o cara não gosta. Palavra-chave, resultado. Ele é direto, né? Não rodeia, ele vai falar na lata mesmo, normal, tá? Por que a gente está explicando isso? Porque é normal da pessoa, não é porque ele está fazendo de mal. Ele entende aquela forma, o jeitão dele, né? E, às vezes, lógico, ultrapassam, claro que tem educação, tem tudo, não vou discutir isso aí. Mas o modelo mental dele, se esse cara não trabalhar isso, vai virar é perigoso, né? É um tirano, exatamente. Dá resultado, lógico que traz. Só que quem tiver com ele, né, não aguenta. Qual que é a necessidade? Fazer do jeito dele. Ele vai entregar qualquer resultado, mas não queira colocar o jeitão do outro, ele vai fazer do jeito dele, mas vai entregar um resultado. Qual que é o medo desse camarada aqui? Perder a posição dele, fracasso, reconhecer que errou, né? Então é um ponto que tem que trabalhar muito nesse perfil. E perder a autonomia, né? Então perder a autonomia. Ele é altamente controlador. Então tem que trabalhar muito nesse perfil. Um perfil de início, um perfil de empreendedor, tudo. Só que todo empreendedor, né,
de iniciar qualquer coisa, tem que saber trabalhar com isso. Senão o cara não vai para frente. Sob tensão, aqui é perigoso. Esse é o pior perfil que tem sob tensão, né? Ele inicia, faz todas as coisas e quer que todo mundo venha com ele. Tem vários pontos e ele mesmo se coloca em encruzilhada que fica nervoso. Ele não consegue resolver tudo. E o que ele faz? Ele é frio e sem sentimentos. Ele vai falar, você errou. Né? Do nada, ele vai simplesmente falar, você errou. A pessoa, pô, mas eu trabalhei o mês inteiro aqui, tal, mas como? Né? Ele é mandão. Deixa o cara sob tensão e não tem capacidade de análise. Aqui é outro problema, é o mesmo problema do comunicador. Ele não consegue daí ver os concretos, pensar. Ele vai agir na jugular do camarada. Agora vem o perfil planejador. Esse aqui todo mundo gosta. Isso aqui é o mais fácil de lidar. Ele é organizado. Ele ouve e entende. Melhor amigo. Calmo. Pensa nos outros. Né? O que ele não gosta? Não gosta de mudança. Puxa, numa empresa, mudança nessa... Começa um ponto, né? Então tem que colocar as pessoas certas no lugar certo. Né? Vamos pensar nisso. E impaciência. Por que impaciência? Porque tem o ritmo dele. Vem a galera, vem o executor pressionar ele não gosta. Deixa ele fazer, ele vai entregar. Em um mês ele entrega. O executor entrega em 2 dias. Mas ele entrega no mês, mas deixa eu fazer no mês. Né? É o jeitão. Né? O que é a palavra-chave? Estabilidade e processo. São pessoas altamente confiáveis. Altamente confiáveis. Você pode, olha, deixa o camarada lá, ele não te rouba, ele não... Né, lógico que a gente está falando aqui, tem problema de caráter, a gente está falando só de comportamento, né? Ele tem caráter, tem várias coisas que podem influenciar, né, o jeitão do camarada. Os valores, né? Coisa que a gente... Né, a palavra é paciência. Qual que é a necessidade? Pertencimento. Ele tem que estar junto. A galera ele tem que se sentir, vamos dizer assim, amado no grupo. Pô, legal, eu fiz isso. Ah, parabéns, foi bem, tal. É um jeito de lidar com o camarada. E a associação. Tem que estar todo mundo junto ali, ó. Estando junto, é igual uma família. Né? Pega empresa familiar, a gente vai pegar mais ou menos uma galerinha assim, porque tá ruim, mas tá bom, tá todo mundo junto aqui. Não tem crise. Daí a gente vai fazer uma consultoria lá, financeiro horrível, tá tudo devendo, fluxo de caixa negativo. Tudo bom, tranquilo, sossegado. Os outros que são intrusos, mas a família está tranquila. Né? Os empregados que são ruins. Né? Os outros são ruins, eles estão tudo certo. Os medos de um camarada desse aqui, vamos lá. Medo de mudança. Então, um gestor precisa saber disso. Você colocar um camarada desse, é confiante e tudo. Mas, mudança para ele tem que ser paliativa, tem que fazer ele, sabe? Tem que ter um processo para acontecer isso. O executor, do dia para a noite, ele muda. Não quer nem saber. E todo mundo vem com ele, quer que entenda e não tem muita conversa, não. Vamos de volta. Tudo isso é desenvolvido. Todo grande líder teve que desenvolver isso aí. Mesmo sem saber, ele está desenvolvendo. Né? Ele está desenvolvendo, porque vai apanhando, uma hora o cara... Né? Então, opinião dos outros. Isso aqui é a mesma coisa do comunicador. Opinião dos outros é muito importante. Então, ele não faz, tem que fazer, por quê? Porque, puxa, ele não vai gostar. Ali, mas estão falando, não vai gostar. Então, decisões erradas, né? Então, a tomar decisão de um camarada desse é bem delicado. Ele tem que trabalhar muito. E perder o controle. Perder o controle não é igual ao executor. Esse perder o controle aqui é porque ele trabalhou o mês inteiro para entregar um negócio que o executor entregava em 2 dias. E chega o cara e fala, não, tem que mudar aqui. Pô, não, vai ser assim.
Eu pensei, e realmente, o cara pensou, se fizer daquela forma vai dar certo, porque ele pensou tudo certinho, tal, tal. Então, a qualidade de um cara desse é muito melhor do que o executor, né? Ponto fraco agora. Pessimista, sob tensão. Tá tudo ruim. O cara trabalhou um mês ali e tá ruim ainda. Mas como tá ruim, vai, entrega, vamos fazer. Tal. Não, tá ruim, tá bom. Opõe-se a mudança. Daí fala, não, faz lá, eu não tô nem aí. Ele vira a cabeça. E não gosta de liderar. Se tiver um camarada desse numa posição de liderança, a equipe vai pro beleléu. E lento. Então, o processo é lento, que nem diz outro. Vamos para o próximo perfil, esse é o quarto. Qual que é o ponto forte dele? Ele explica. Aquele cara que chega com planilha, com tudo que é coisa aqui, ó. Assim, lá. Ele sabe tudo. Calmo. Ele está certo. Porque aquilo é dados. Não tem como discutir aquilo. Não, mas tal fulano falou, porque não sei o quê, amigo, não sei de quem. Não, está dando prejuízo, manda embora. Entendeu? Não tem. Por quê? Olha aqui, está dando prejuízo, não tem o que discutir. Por quê? O modelo mental é racional, não tem emoção no meio. Né? Não tem emoção, é estilo executor. Né? Estilo executor. O que ele não gosta? Imprevistos. Né? Por quê? Se tiver que tomar decisão amanhã, ele não tem dado, não vou fazer nada. Bem capaz, não vou mexer aqui, porque não tem dado, como é que eu vou tomar decisão? Ele tem que pesquisar 200 fornecedores para tomar uma decisão. Né? Mas toma uma decisão, com certeza vai ser a melhor decisão que vai tomar. Né? Por quê? Eu pesquisei em todos, esse aqui, por causa disso, ele olha o total. Ele vai te minuciar, não, esse aqui é mais barato, mas o cara vai demorar uma semana para entregar. Ele já pensou. Se ele te dá uma resposta, é aquilo. Tá? Não vai querer discutir com ele. E não gosta de falar muito. Aquele cara quieto, sabe, na equipe, assim, todo mundo falando, e quieto, só analisando. Pô, esse cara tá errado, esse cara não sei o quê, esse aqui tá analisando, tá ali, o jeitão dele. Palavra-chave, exatidão, correto e cuidadoso. Qual que é a necessidade dele? Segurança. Ele precisa de segurança, precisa de dados, precisa de uma empresa, ele precisa ferramentas para trabalhar. Não deixe o cara sem ferramentas. O executor se vira, consegue dar resultado. Mas o analista não coloca um cara desse numa enrascada dessa. Você vai perder o cara. De falar, o cara é ruim. Então, não é ruim. Não foi dado as ferramentas corretas para ele. Então, sempre é a pessoa certa no lugar certo. Necessidade foi, né? Deu medo de um cara desse. Vamos lá. Não ter avaliado todas as possibilidades. Eu já falei. Confrontos. Esse é o ponto. Ele não dá embate. É igual um planejador. O planejador também, ele não entra, toda a equipe inteira está brigando. Ele só está concordando, concorda com um, depois conversa com outro, concorda com outro, depois concorda com outro. Ele não entra em embate, ele não entra nessa. Né? E esse camarada também, ele não entra nisso. Já o executor é o primeiro a falar, aqui, ó, não, pode achar que eu resolvo aqui, tranquilo. Resolveu, acabou, 2 dias resolveu. Só que daí se o cara não tiver bem desenvolvido, ele acabou com a equipe, né? Só. O que um planejador demorou, às vezes, 1 ano para fazer, um executor acaba em 2 meses, ele acaba. Numa empresa acontece isso. Então, toma cuidado, líderes, para contratar, né? Então, o cara arrebenta com um projeto de anos aí. Por quê? Tem que ser do jeito dele. Né? E o jeito dele, às vezes, se não tiver bem vários pontos ali, ele não consegue lidar com a coisa. Sob tensão, pessimista também, igual o planejador, tá ruim, tá todos os dados ali, ó, ele tá com um quadro daquele jeito, tá ruim ainda, não tá perfeito. Entrega, vamos, né, orgulhoso e muito teórico. Então, é difícil lidar, então, é sob tensão. E o ponto é, qual o meu perfil? Então, como você se enxerga, assim será. Qual que é o problema? O problema é que nós não se enxergamos no ponto positivo nosso, nós não sabemos.
Nós caímos na besteira de pegar nosso ponto fraco, sob tensão. Daí o meu amigo fala assim, pô, você não fez tal coisa, você errou tal. Pô, eles começam a enxergar daquela forma, não, eu sou ruim daquela forma. Mas esquece de ver o ponto positivo. Você tem que tomar uma atitude positiva, proativa com você mesmo, para você se colocar nos lugares certos. Ah, surgiu uma oportunidade de emprego. Ah, vai ganhar R$2.000, outro ganha 3. Vou no 3. Pô, você avaliou tudo isso? No 2.000, você pode ser muito mais feliz e crescer muito mais do que no 3.000, que não é teu lugar lá, né? Então, esse tipo de coisa a gente precisa saber, né? Precisa saber. E a gente, nós como líderes, precisamos coordenar a nossa equipe da mesma forma. Não existe pessoa ruim, né? Existe caráter ruim. Eles têm que mandar embora mesmo. Não tem nem, né, de vão roubar, mas a pessoa, você só direciona ela para várias funções da empresa. Então, é coisa boa, coisa boa. Então, vamos lá, alcançar o objetivo, né? Era nosso objetivo dessa palestra. Criar estabilidade emocional. Por que estabilidade emocional? Você se conhecendo, puxa, eu errei aqui, eu fiz tal coisa. Então, você não oscila tanto. Quando está numa pressão, opa, calma aí, deixa eu pensar. Você vai mais num racional do que no emocional, né? Então, você vai pensando e melhorar relacionamento. Um analista sentado aqui, fala, pô, esse cara é metido, gosta de falar, tal. Por quê? Né? O comunicador, por exemplo, ele gosta de estar aqui. Coloca um analista aqui na frente. Né? O cara não consegue falar, ele sua. Né? Ele tem coisa para falar, mas não consegue. Né? Ele não consegue. Então, a partir disso, a gente vai parar de falar mal dos outros. Entendeu? Pô, aquele cara é metido. Não, é o jeitão dele. Deixa o cara lá. Toca o barco. Né? Vamos ajudar. Se você tem essa dificuldade, então vamos colocar numa equipe. Vamos colocar outro que supra isso aqui. Né? Claro, a gente não vai... Mas se for colocar assim também... Hoje o mercado nosso não é tão... Mas aí que entra. Quanto mais gestão estratégica, menos custo você tem. Porque você coloca as pessoas certas, não precisa ter dois fazendo a mesma coisa. Coloca um só no lugar certo, ele vai produzir muito mais do que dois trancados ali. Né? Então, a gestão, eu considero, né, o ponto-chave de tudo. Desde gestão financeira, desde gestão de equipe, gestão estratégica de equipe, que é isso que estou falando, tá? Se é gestão estratégica, coisa top. E é isso aí, né? O que eu falei aqui para vocês? Eu falei aqui coisas racionais, coisas da alma, né? A gente é repartido em espírito, corpo e alma. Eu falei ciência, eu falei comportamentos estudados desde antes de Cristo para chegar agora, né? E existe também um outro ponto que também vim falar para vocês, né? Eu creio que foi importante essa parte estratégica aí, para o teu entendimento, mas existe um outro ponto também que é muito mais importante que isso. É muito mais importante. Que esse que eu vou falar agora direciona a tua vida inteira, né? Isso aqui, até você entender, tem que estudar, é anos de experiência. Mas o que eu vou falar agora já sai do espírito, já sai da alma, que é nossas vontades, nossas emoções, e vai para o espírito, né? O que diz em 2 Coríntios 12, 9? Ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Aqui é um ponto que não depende de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse não perecer é você não errar, é você não viver sob tensão, é você não viver a vida inteira no limite. Esse é o não pereça.
O que foi a promessa de Deus para nós, qualquer um aqui, todo mundo ganhou isso? É para a gente não perecer. Aqui, Deus promete uma mentoria vitalícia para você, sem você entender do que eu falei. Até agora ali, é perfil executor, tal, você não precisa entender. Porque Deus garante aqui que, na minha fraqueza, Ele trabalha. Quando eu digo para Deus, olha, isso aqui eu não consigo, Ele vem e me dá estratégia. Quando eu chego para Deus, né, e fala, olha, está difícil, Ele vem e acalma o coração, para não deixar na tensão, para você, do teu jeitão que Ele criou, conseguir andar, não ficar no limite sempre, né? E é isso também que eu vim falar para vocês. A palavra de Deus diz assim, quem crê no coração do quê? Que Jesus se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele pegou o teu erro, pegou o meu erro, lançou naquela cruz, Ele morreu para que nós tivéssemos paz com Deus. Eu sou salvo, diz a palavra de Deus. Então, se eu creio que existe um amor desse para a minha vida, eu não preciso a vida inteira ficar estudando para mim ser bem sucedido. Eu preciso crer que Cristo vai habitar em mim e vai fazer o que tem que ser feito nas minhas fraquezas. O que eu não consigo, tem um mentor. Esse mentor é chamado Espírito Santo. Ele foi dado por herança para nós. E é isso que é a promessa de Deus. Porventura, alguém de vocês não conhece a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não escutou isso dessa forma? Cada um sabe o que viveu, mas só Deus sabe o que tem para você, né? Isso está na mão dele, não está em nosso intelecto, não está em nossas experiências, não está em nossas conquistas, está na mão dele. É muito mais tranquilo, é muito mais gostoso a gente entregar e ter uma vida de paz com Deus. Então, a minha pergunta é, quem quer conhecer esse Cristo que vai fazer você ser vitorioso e principalmente você virar filho de Deus, para ter paz com Deus? Erga a mão só. Para Deus. Mais alguém? Não tenha vergonha. É uma decisão que você vai começar aqui, mas deixa Deus te guiar o resto da tua vida. Tira o controle da tua vida e entregue para Ele. É Ele que vai direcionar a tua vida. Vamos fazer uma oração. Pai, nessa noite, eu quero que vocês repitam comigo, tá? Todo mundo. Eu entrego a minha vida a Cristo Jesus. Porque hoje eu sei que Ele se entregou pela minha vida. Ele se fez maldição para me trazer bênção. E hoje eu sei que eu tenho acesso a Deus Pai. Pela fé em Jesus Cristo. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de mudar a minha vida, agora e para sempre. Amém. Muito obrigado. Queridos, a gente quer passar um vídeo. Presta atenção nos
telões, por favor. E eu queria convidar aqui o Otto para dar continuidade à nossa palestra. Vamos receber uma salva de palmas. E aí? Dá para ouvir a voz direito aí? Sem microfonia? Sossegado? Beleza. Vamos lá. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Otto Thomas. Eu sou o founder do Be Web Church, uma igreja online. Vamos ver o que mais. Tem muita coisa para falar, então eu nem vou falar tudo. Mas fiz algumas faculdades, pós-graduação e isso aí, mas o que mais conta para mim é pessoas que eu conheci, personalidades que construíram a minha personalidade, pessoas que me fizeram chegar aqui onde eu estou hoje, claro que além de Deus, mas grandes mentores, grandes consultores, grandes pessoas, professores, etc. Então, é muita gente para citar, então vamos para o que interessa. O nosso tema de hoje é bem simples, a gente está falando sobre potencializar os seus resultados utilizando a sua personalidade. Então, vamos lá. Quando eu pego algum texto, eu costumo muito perguntar para ele e conseguir extrair o que eu posso falar e passar para o pessoal sobre o tema. Então, potencializar é algo muito simples, é a potência, é aquilo que te dá uma nova força, é um novo efeito, é potência. Você olha aquele carro e fala, nossa, que potência de carro. Ou você vê aquele carro correndo muito, e daí ele liga um nitro ali, liga uma nova velocidade, aquilo ali potencializou o carro. Né? Muitas pessoas veem, vamos ver, o Neymar no PSG. Nossa, é um potencial para o time, é uma nova potência, um novo gás. Então, quando fala sobre potencializar, é trazer uma nova potência ali. E personalidade. Personalidade é o conjunto de qualidades que caracterizam um indivíduo. Então, uma pessoa, ela não tem uma só qualidade, ela tem várias qualidades e isso é o que faz ela ter uma personalidade. Então, que nem posso dizer eu. Gosto de falar, gosto de dar risada. É comunicador? Não sei, brincadeira. Então, várias coisas ali. Eu gosto de pessoas. Então, alguns amigos meus, eles sabem que se ele marcou alguma coisa comigo ali, é bem provável, mas é bem provável que eu não chegue no horário. Porque se eu ver um morador de rua ali, e eu vejo que eu posso ajudar ele, que eu tenho alguma coisa para ajudar ele, eu paro o meu carro e vou ajudar o morador de rua. E daí eu chego no lugar, mas olha o horário, não sei o quê. E eu prefiro nem falar o que eu estava fazendo e beleza, ok. Para mim, pessoas são mais importantes do que coisas. Sempre. Então, e óbvio que outras pessoas, elas não. Se eu chegar no horário, não chegar no horário, o que as pessoas vão pensar de mim? Então, um amigo meu, guatemalteco, ele fala assim, who cares? Né? Quem se importa? Então, hoje, eu e você, nós temos que entender a nossa personalidade. E o Wesley, falando ali um pouco sobre algumas personalidades, algumas características, alguns temperamentos, para os psicólogos não ficarem bravos comigo, a gente usa temperamento aí, né? E o que acontece hoje? Você tem pontos fracos, e não me entenda mal. Se o teu ponto fraco, ele não atinge, ele não interfere no seu ponto forte,
continue potencializando o seu ponto forte. Porém, se o seu ponto fraco, ele faz com que o seu ponto forte, ele seja ofuscado, arrume o seu ponto fraco, para daí você querer potencializar o seu ponto forte. Isso é muito interessante hoje, na minha e na sua vida. Eu e você, nós temos qualidades, e nós temos algumas coisas que no dia a dia, para algumas pessoas aquilo é um defeito, para outras não é defeito. Para algumas pessoas veem, nossa, ele não chegou no horário. E começa, não, ele então é um indisplicente, ele é um bagunceiro, ele não tem competência. Para outras pessoas que viram ele de um outro ponto de vista, fazendo o que ele estava fazendo, ele falou, não, ele chegou porque tinha um porquê. Então, assim, óbvio que os pontos fortes, eu e você temos que sempre estar potencializando, investindo nele, colocando um gás nele, você entendendo ele. E caso você precise mudar, pô, não, esse meu ponto fraco, ele está fazendo com que eu perca o gás, eu perca a produtividade, eu perca clientes, eu perca dinheiro, eu acabe me perdendo no meu dia a dia. Mudança. O que é mudança hoje em dia? Mudança é algo bem simples. É um novo pensamento, mais uma ação, isso gera uma mudança. Então você tem não é um pensamento que você já tinha, porque para você mudar você tem que ter um novo pensamento. Eu tendo esse novo pensamento, digamos assim, eu preciso aprender inglês. A minha empresa requer que eu aprenda a falar inglês. Se eu não falo inglês hoje, eu não estou no mercado. Então, isso está me prejudicando? Está me prejudicando. Então, vamos aprender a falar inglês. É um novo pensamento? Vou ter que aprender. Mais uma ação. Não adianta você só ter o pensamento sem ter uma ação, porque isso apenas ficou vago. Mas se você tem um novo pensamento, mais uma ação, isso gera mudança. Para começar, a minha parte é mais bíblica, com alguns pensamentos, com algumas ideias e revelações. Em Gênesis 37:5, diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Quantos de vocês aqui têm empresas? Ou estão inseridos no mercado de trabalho, é autônomo ou é empregado, por algum motivo você está lá. Tá bom. Quantos de vocês acreditam que vocês têm um forte potencial? Todo mundo pode levantar a mão porque eu acredito em vocês, tá? Olha que interessante. Se você não acompanha muito o mundo bíblico, mas preste atenção, essa história ela é muito rica, ela é muito forte. O menino José, ele era filho de Jacó, que tinha uma promessa sobre a vida dele. O menino nasceu já numa família legal, estável, e ele era o sonhador dentre 12 irmãos. E ele chega no meio dos irmãos, e ele não era o mais velho e não era o mais novo. Ele era José, e ele fala bem assim, eu tive um sonho. E daí eles falam, qual que é o sonho? E ele fala o sonho dele, e daí os irmãos dele passam a odiar ele. Olha que interessante. Quantas vezes eu e você compartilhamos alguns sonhos com alguns amigos, com alguns parentes, com algumas pessoas, e eles falam bem assim, não vai dar certo. Esse teu sonho é muito ruim. Meu, que ideia medíocre, que ideia ruim. Meu, isso nunca vai dar certo. Até que um dia falaram isso para o Mark Zuckerberg e ele criou o Facebook. Até que um dia começaram pessoas a ter novas ideias e as pessoas não acreditavam de tão louca que era aquela ideia e falaram para o Henry Ford, falou, é a 6ª vez que você está falindo, você vai continuar insistindo no teu erro? Ele falou, ei, isso aqui não é um erro, é só um ajuste que eu estou fazendo para o meu acerto. E daí ele vai lá e faz o quê? E ele acerta. Só que agora, pegando o texto bíblico, as pessoas, elas não confiavam, elas não acreditavam. E ele era tão sonhador, ele acreditava tanto no sonho dele, ele acreditava tanto na qualidade de sonhador dele, que ele contava com veemência, ele contava para as pessoas, falando, não, esse é meu sonho, eu vou atingir isso. Um dia isso vai acontecer, um dia isso vai se concretizar. E as pessoas passaram a odiar ele. E eu vejo assim, quantas pessoas, eu sou uma pessoa assim, ou você me ama, ou você não me ama.
porque eu tenho um jeitão muito próprio meu. Eu sou muito brincalhão, eu sou uma pessoa que às vezes você está falando comigo aqui, só que eu estou pensando 390 e outras coisas em cima do que você me falou, eu já fico tipo, inventando. E daqui a pouco você fala, não é, Otto, deu, putz, você pode repetir, por favor? E, nossa, mas você é tão soberbo que você não estava me ouvindo. Não, mas esse é o meu jeito. Só que isso não me define, o que eu faço não me define. O que me define são as qualidades que Deus pôs na minha vida e me tornou nessa personalidade. Desde pequeno eu ouço pessoas falando, nossa, Otto, mas você fala muito, você é hiperativo, você é bagunceiro. Só que eu nunca peguei isso como ruim. Eu pegava o que era bom, não, isso eu vou mudar. Não, isso eu não preciso mudar agora, eu vou continuar potencializando a minha personalidade. Eu vou continuar potencializando as minhas qualidades. E quando a gente começa a falar sobre personalidade, pessoas não vão entender aquilo que você pensa. Pessoas não vão entender a sua personalidade. E isso eu falo desde sempre. Não é porque as pessoas não entendem a minha personalidade, não é porque as pessoas não entendem a minha qualidade, que eu vou deixar de fazer o que eu faço. Nossa, mas você vai trabalhar lá na Hungria, cortando o cabelo, e só que lá os caras são tudo careca. Um exemplo, né? Ou você vai trabalhar lá na Suíça, de personal training, só que lá os caras são tudo magrinho, né? Mas, às vezes, a pessoa vai lá e dá certo. Só que não é porque as pessoas não entendem o seu sonho, como aconteceu com José, não é porque as pessoas não entendem a sua visão, aquilo que você está visionando, aquilo que Deus te deu, que você tem que parar de fazer. Teixeira, vou te mencionar aqui porque a gente tem uma intimidade e você é uma pessoa muito, muito forte. Tem pessoas que apoiam a tua candidatura e tem pessoas que não te apoiam. Não é porque as pessoas não te apoiam que você deixou de sair a candidato. Só que você pegou e você acredita no teu sonho. Você sabe que as pessoas que estão do teu lado, elas te impulsionam. E você pega aqui outras pessoas, várias pessoas aqui que eu conheço, que elas pegam o potencial, elas pegam o sonho delas, e não é porque os outros não acreditam nelas que elas deixam de lado. E pessoas vão passar a te odiar porque você vai acreditar tanto na sua personalidade. Não, eu sou bom nisso. E eu vou continuar fazendo isso porque eu sou bom. Não é orgulho, não é soberba, mas no inglês eles usam assim, I'm so proud. Eu estou tão orgulhoso de você, eu estou tão feliz por você, que não é aquele orgulho tipo de soberba, mas é um orgulho de satisfação. Eu consegui, eu cheguei, eu posso, eu tenho, eu vou além. E não tente mudar a personalidade dos outros. Não tente você. Beleza, eu entendi a minha personalidade, eu estou potencializando a minha personalidade, só que agora eu vou querer começar a mudar a personalidade de outras pessoas, porque eu não gosto do jeito delas. Esse é o maior erro de uma pessoa em qualquer lugar, em qualquer administração, em qualquer empresa. Conversando um pouco com o Walter ali antes do café, ele falou que ele assumiu uma posição ali, e nessa posição que ele assumiu, ele falou assim, eu não podia mudar, não podia chegar mudando drasticamente, porque eu achava que tinha que mudar. A mudança era óbvia, porém eu fui fazendo com o tempo. Eu fui fazendo com carinho, eu fui fazendo com amor, eu fui fazendo usando uma personalidade, um carisma. Porque se você chega tentando mudar a personalidade das outras pessoas de um jeito agressivo, às vezes uma pessoa que trabalha com você, às vezes a tua esposa, o seu namorado, as pessoas que estão à sua volta, você vai gerar intriga, contenda. E foi por que as pessoas começaram a odiar José? Porque ele era novo e ele estava entendendo a personalidade dele. Ele estava entendendo a qualidade dele. Só que a vida segue. Ele continuou sonhando e ele continuou vivendo. Em Gênesis 37, 19, diz assim, lá vem aquele sonhador, lá vem aquele cara que tem uma qualidade, coloca uma qualidade sua ali. Lá vem o comunicador, o executor, ou vamos colocar lá vem o pintor, o designer, lá vem o jogador, não sei o que você faz, não sei qual é a sua qualidade, mas você sabe. E daí, zip, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. As pessoas,
você tem que potencializar, você tem que colocar, injetar uma força tão grande na sua personalidade, que quando você entrar num lugar, as pessoas vão falar bem assim, aquele cara ali, ele é excepcional, esse cara é excepcional, esse cara, ele muda o ambiente. Eu gosto de estar perto dele, porque ele é esperto, ele é inteligente. Nossa, aquele cara ali, ele fez uma arte esses dias, assim, sabe? Nossa, ele foi advogado de fulano. As pessoas vão te conhecer pela sua personalidade, por aquilo que você faz também. As pessoas vão ver, assim, nossa, um sonhador. E eles vão começar a se cutucar e geram um alvoroço. Só que, quando você está numa posição de destaque, você gera 2 sentimentos. Ou você gera admiração, ou você gera inveja. E as pessoas que te invejam, elas vão te odiar. E as pessoas que te admiram, elas vão se aproximar. Então, quando você tem uma personalidade potente, o que acontece? As pessoas, elas vão ver que você está em evidência. Quantas vezes você já não ouviu uma pessoa falando bem assim, nossa, aquele menino ali tem uma personalidade forte. Nossa, ele... E daí, ou aquela pessoa... Quantas vezes a gente já ouviu professores falando, pessoas, até a gente que trabalha mais com adolescente, a gente olha, nossa, aquele menino ali tem uma personalidade muito forte, olha como ele se expressa, olha como que ele fala. E a gente vê pessoas vivendo e fazendo as coisas assim. E eu acho muito, muito interessante que quando você começa a entender a sua personalidade, você começa a dar valor a ela. E quando você dá valor à sua personalidade, quando você entende quem você é, você começa a entender também as pessoas que estão ao seu redor. E esse é o pulo do gato, esse é o suprassumo, esse é a maior inteligência de um administrador. Quando ele entende a qualidade, a personalidade daqueles que estão com ele, ele pode ser o analista. Ele pode ser o cara que fica só analisando, mas ele vai saber colocar cada um no seu lugar. Porque às vezes o cara acha que é ruim ser a pessoa que fica só analisando, fica mais quieto, mas se você pega um técnico, pega o Tite aí, eu, assim, tenho pavor de corintiano. Me desculpem, corintianos, mas eu não gosto. Porém, o cara está fazendo um trabalho muito bom na seleção brasileira, e eu que não sou muito a favor ali, eu falo, o cara está fazendo um trabalho excepcional. Porque ele pegou personalidades, ele pegou pessoas e sabe aonde colocar elas. Trazer um exemplo mais para dentro de casa, meu pai. Meu pai, ele tinha rede de churrascarias aqui em Curitiba, Churrascaria Rodeio. E, cara, eu achava muito interessante, porque desde pequenininho, meu pai, ele ia nos pontos, assim, de Curitiba, que eram uns pontos muito mortos. Você já passou na frente de um restaurante, e você olha assim, e você fala, cara, eu nunca tive vontade de entrar nesse lugar. E, tipo, quando você entra, você reclama até da luz. Você fala, cara, que luz ruim, que lugar, sabe? E meu pai ia nesses lugares, falava, pai, nossa. E meu pai pegava aquele lugar, ele dava uma tapeada ali, e ele pegava uma equipe. E o meu pai sempre zelava por 2 coisas, a qualidade da comida, 3, qualidade da comida, limpeza e a personalidade de cada um. Cara, você é um cara mais quieto, você é um cara mais fechado, então você vai passar carne, porque a carne ela precisa ser passada mais rápido. Você é um cara que gosta de conversar, mas você quer passar carne, então você vai passar frango e linguiça, porque ninguém aceita frango e linguiça, você pode ficar ali na frente do cara, conversando mais tempo com ele. E cara, se você pega meu pai, era assim todos os funcionários dele. Eu achava muito, tipo, falava, cara, da onde isso? Você pega um garçom e daí ele sabia onde pôr cada pessoa. Eu era passador de carne, frango e linguiça, tá? Se você quer estar se perguntando aí, pô. E sabe o que eu fico mais? Cara, hoje o meu irmão trabalha com ele e ele trabalha no caixa. E meu sonho era trabalhar no caixa. Só que... Não, né? Gostava de conversar e os clientes gostavam muito, né? Não sei porquê, mas... Às vezes esfriava a carne ali, mas beleza, essa é outra história. Só que meu pai, ele sabia onde pôr cada pessoa com a sua personalidade diferente. Pessoas trabalhando numa mesma empresa, fazendo ela crescer. E daí meu pai pegou um ponto que... Cara, essa é uma das maiores histórias. A gente tinha 5, 6 churrascarias, a gente fechou todas elas, ficou só com uma, num lugar muito ruim, e daí daqui a pouco começou a crescer a região. E começou a ter lugares ali em volta, e daqui a pouco meu pai fez uma cruzada lá perto da churrascaria dele, e ele começou a movimentar, por quê?
ele conseguia perceber aquilo que as pessoas tinham na vida delas, porém, ele era sonhador. Porém, ele sabia que ele ia conseguir, com a personalidade dele, com aquilo que Deus tinha dado para ele ia conseguir desenvolver. Então, hoje, na minha e na sua vida, Deus ele depositou qualidades. Você, mais do que ninguém, sabe as qualidades que Deus depositou na sua vida, e está na hora de você potencializar isso, para que o mundo, para que as pessoas possam conhecer você, para que as pessoas possam passar do seu lado e falar, meu, você pode me ensinar isso aí? Você pode pegar isso que você tem na sua vida e passar para mim? Eu quero aprender com você. No Be Web Church foi muito legal que, para quem não sabe, Be Web Church é uma igreja online, e nessa igreja online, eu não tinha ninguém, eu tinha eu, minha esposa e alguns amigos querendo fazer igreja online. Falei para fulano, cara, você sabe mexer no áudio? Não sei. Falei, você vai comigo então. Cara, você sabe mexer numa câmera? Não sei, vamos junto. Cara, você sabe fazer a linha de corte? Não sei. Cara, e daqui a pouco eu tinha uma equipe de 7 pessoas que nenhum sabia fazer nada. Falei, uau, vamos trabalhar. E a gente começou a trabalhar junto. Hoje, alguns deles estão trabalhando na área que eles aprenderam, só que a gente só usou a personalidade deles em cada uma dessas áreas. Então, hoje, alguns deles que depois vieram entrando no processo, alguns deles trabalham comigo hoje, eu preciso às vezes de alguma coisa deles, eles vão lá e a gente vai e faz junto isso. E é maravilhoso porque você entendeu tanto o que tem na tua vida, quanto o que tem na vida dos outros. Gênesis 39, 3. Quando este recebeu que o Senhor estava com ele, o que o fazia prosperar em tudo o que realizava. Então, espera ali. O que aconteceu? Só para você entender. José, sonhador, os irmãos não gostavam dele. Pegaram ele, colocaram ele para passar frango com linguiça. Não, mandaram ele para o Egito e falaram, ó, cara, você vai virar escravo aí no Egito e a gente vai vender você. E ele foi para o Egito. Só que no Egito, ele continuou fazendo o quê? Sonhando. Era a qualidade, era a personalidade dele. Ele continuava sonhando. E nisso, ele estava um dia preso, estava na prisão. Chegou um copeiro, um padeiro. Falaram para ele bem assim, ó, cara, eu tenho esse sonho. E ele foi lá e ajudou nos sonhos deles. E o cara, o maior governante, o rei, o presidente daquela época, chega e descobre, fica sabendo que existe um menino na prisão, que ele tem uma personalidade muito forte de sonhador, aquela que os irmãos dele desprezaram, aquela lá que todo mundo falou mal dele, apontou o dedo para ele e falou, cara, você está errado, e pessoas odiaram ele porque ele sonhou. A maior autoridade chama ele e fala bem assim para ele, porque você prospera em tudo que você realiza, porque você é bom em tudo que você faz, eu quero você para perto, eu quero você do meu lado, eu quero você governando essa nação junto comigo. Quando eu e você entendemos os nossos pontos fracos e fortes, quando eu e você entendemos que esses pontos fracos e fortes, eles estão em Deus, tudo muda. Porque assim, Deus, ele depositou algo em mim, em você, ele depositou talentos. A parábola dos talentos, ela é maravilhosa, ela é inovadora. Ela, todos os dias que você lê, você encontra algo novo. Quando você entende que Deus ele depositou algo específico só na sua vida, que cada um tem uma digital diferente, que cada um tem um DNA diferente, porque Deus quis assim, cara, você vai longe, você voa, você começa a viver aquilo que Deus tem para você, feliz e alegre. E quando as pessoas elas percebem isso que Deus depositou na sua vida, como o José percebeu, ele começou a realizar ainda mais. Ou seja, ele nunca parou de produzir, ele nunca parou de sonhar, ele continuou fazendo aquilo que ele fazia, porém, um dia alguém olhou e achou ele. E quando esse alguém achou ele, às vezes uma empresa, às vezes você foi achado por pelos próprios compradores, caiu na graça. Quando as pessoas entendem e percebem isso, quando você potencializa a sua personalidade, o que acontece? Você realiza e você prospera. Só que eu quero falar para você que o maior potencializador da sua personalidade é Deus. Ele mandou Jesus, e Jesus falou bem assim, ó, a gente é falho, a gente erra, porém deixa eu te falar uma coisa, eu vim para te trazer vida, e vida em abundância.
Então, ou seja, você não é só mais próspero. Próspero é não ter falta de, só que agora você é abundante. Você tem de sobra. E quando você tem de sobra, você pode dar para os outros. Você pode abençoar os outros. Quando Pedro, ele está no barco dele e ele precisa chamar os outros barcos para ajudar ele a carregar o peixe ali, porque Jesus estava ajudando ele a puxar o peixe, ele fala, pessoal, vem aqui, porque é muita coisa para mim e eu preciso dividir com vocês. Meu, Deus, ele veio, ele está no meu barco, Jesus, ele está comigo, ele mudou minha empresa, mesmo eu estando na crise, mesmo tudo dando errado, todo mundo falando que não ia dar certo, eu estou puxando abundância aqui, só que você que é próspero, eu quero dividir isso com você, você que não tem, eu quero dividir isso com você. Se você ler a palavra lá, tinha vários outros barcos que precisaram ajudar ele. Por quê? Porque ele entendeu que não adianta só ele ter uma personalidade forte, não adianta ele só saber que ele tem qualidade nisso, naquilo, não adianta ele entender o que ele precisa mudar se ele não tiver Jesus na vida dele. Eu quero falar para você que a minha vida mudou quando eu entendi que Jesus ele precisava entrar e mudar aqui dentro primeiro. Eu não sou a pessoa mais perfeita, mas nele eu sou perfeito. Ele me aperfeiçoou, assim como o Wesley falou, eu me aperfeiçoo nele e ele, na verdade, ele se aperfeiçoou em mim. Ele entrou dentro do Otto e falou, ei, deixa eu pensar junto com você, deixa eu te dar essa criatividade que você precisa, deixa eu criar junto na sua empresa, deixa eu mudar, deixa eu ser o teu potencializador, deixa você entrar nessa incubadora chamada Reino de Deus, deixa você entrar nessa incubadora chamada Jesus, que a tua vida vai mudar, a sua empresa vai mudar. O meu pai, ele tinha uma dívida de mais de R$1,5 milhão. E quando ele entendeu que Jesus era por ele, 5 das nossas churrascarias fecharam, a gente ficou com uma. Em 1 ano e meio ele pagou tudo, ele construiu a casa dele, estava com um carro legal. E hoje ele se mudou, foi para Balneário Camboriú, está com a vida dele muito boa, continua trabalhando. Porém, quando ele escolheu Jesus na vida dele, a vida dele mudou. E pode falar o que for, eu não mudo isso hoje. Eu não mudo isso porque eu sei que Deus, ele está comigo. E o último versículo, antes de finalizar aqui, Gênesis 41, 39. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Ei, não importa se vem fulano, ciclano, beltrano, não importa se vem CEO, CTO, se vem coach falar qualquer coisa. Se Deus, ele está com você, se Deus te revelou alguma coisa, se Deus te deu qualquer qualidade, qualquer potência na sua vida, não existe pessoa mais sábia no mundo que possa mudar isso. Porque você tem a diferença do seu negócio, você tem a diferença na sua vida quando você escolhe ter Deus com você. E eu não sei como que é a sua fé hoje, eu não sei como que é você com Deus hoje, mas eu queria pedir para todo mundo ficar de pé, e eu queria já encerrar, o pessoal ficar mais sossegado aí. Mas Deus, ele muda histórias, Deus, ele é perfeito. Algumas pessoas que me veem nas minhas redes sociais, que me acompanham, algumas delas sabem que eu gosto da mídia social, que eu gosto do meio digital, que eu gosto de trabalhar nesse meio, de falar para algumas pessoas, só que o maior potencializador disso na minha vida é Jesus. E eu não estou te convidando hoje para você entrar numa igreja, eu não estou te convidando para você entrar numa religião, porque eu não gosto de religião, eu gosto de Jesus. Eu estou te convidando, na verdade, estou fazendo que você convide Jesus e Deus para entrar na sua vida. Para Jesus e Deus entrar no seu negócio. Eu não sei quantos de vocês hoje estão nos visitando, mas assim como um dia a minha vida, a vida da minha família mudou, eu gostaria de franquear isso para você hoje também. Wesley, ele fez essa oração, mas eu queria estar perguntando para você, você gostaria que os seus negócios mudassem? Você gostaria de viver com mais alegria, com mais disposição, com mais força, com mais ânimo? Você gostaria que esse Jesus, que além de prosperar, ele abunda a sua vida, ele traz abundância para você? Você gostaria que esse Jesus entrasse na sua vida? Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos comigo aqui. Você que gostaria desse Jesus, pode levantar a sua mão. Amém, 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 amém. Ele é o Deus que muda a sua vida. Ele é o Deus que faz com que tudo que você faz, tudo que você já fez hoje ou ontem na sua vida, é Ele quem muda a sua vida.
Não sou eu falando, não é um método, não. Isso é muito legal, isso é muito bom, só que quando você mistura tudo aquilo que você sabe com aquilo que ele sabe, fica mais perfeito, fica mais potente, fica melhor. Vocês que levantaram suas mãos, eu gostaria de convidar vocês para virem aqui na frente. A gente gostaria de entregar para vocês uns presentes. E pode vir, pessoal lá de trás. Claro. Isso, pode vir. Muito bom. Obrigado. Aqui, ó, pode ficar aqui, eu só queria... Amém. Pode pegar aqui, não tem problema. Vocês são muito bem-vindos aqui, espero que essa palavra tenha entrado no coração de vocês. É um prazer estar falando para todos vocês aqui. E eu queria fazer uma oração final com todo mundo para finalizar. Como eu falei, não é uma oração convidando você para entrar numa igreja, numa religião, mas é para você convidar Jesus e Deus para entrar na sua vida, nos seus negócios, em tudo aquilo que você for fazer, que você prospere, que você tenha abundância na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, Deus de graça, Deus de amor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela vida de todos que aqui estão. Pai, que eles possam estar com abundância na vida deles, que eles possam estar sendo prósperos e que eles possam entender que a qualidade deles é no Senhor. Pai, assim que nós oramos, te agradecemos e te bendizemos, Pai. Nesse momento, eu queria pedir que todos repetissem comigo uma oração. Eu falo algumas palavras, vocês repetem comigo. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que vieste em carne para me salvar e que está vivo à direita do Pai. E nessa hora, eu peço perdão por todos os meus pecados e renuncio toda a obra do mal. Pai, potencializa a minha personalidade na pessoa de Jesus Cristo. Assim que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Pode aplaudir. Muito obrigado. Pode voltar. Boa noite a todos, eu sou Walter, não quero ser omitido aqui. Vim pela primeira vez, mas como ganhei um presente, ganhei um convite para estar aqui, agradeço ao Daniel, era para vir meu filho. Mas agora ouvindo o Otto falar de Jesus entrar na sua vida, se eu estiver atrasando, eu lembrei aqui eu sou professor, fui professor, diretor de escola, e agora estou caminhando para um outro ramo, de palestra, além de vender pão de queijo para o Lucas, que é o meu filho. Mas ele falou de Jesus entrar dentro de mim, e daí eu lembrei de uma história de um pintor muito famoso, talvez alguns de vocês aqui conheçam. Ele é muito antigo. É Roman Hunt. Roman, com H, Hunt. E numa vernissagem que ele estava expondo um dos quadros dele, ele tinha lá um grupo de pessoas, não tão grande como esse, umas 6 pessoas, e ele estava apresentando todos os quadros que ele pintou. E ao aproximar-se de um quadro, que é denominado o quadro A Luz do Mundo, que é Jesus batendo a porta, ele pintou Jesus batendo a porta. Quando ele chegou na frente desse quadro, com esse grupo de pessoas, e começou a falar desse quadro, que era um quadro assim maravilhoso, que tinha o que falar, um dos que estavam ouvindo, assim, daqueles curiosos, que vem o erro ao invés de ver o acerto, que vem aquela pontinha preta num quadro enorme, que é um cocôzinho de mosca, fala, mas tem um erro. Mas esse curioso que estava ali falou, Sr. Roman, Sr. Hunt, tem um erro nesse quadro. Ele ficou, como assim? Não tem erro algum. Tem sim. Nessa porta que o senhor pintou aí, que tem Jesus batendo a porta, ela não tem trinco, não tem fechadura. Como é que se faz para entrar? Ele falou, não, mas essa não é uma porta qualquer. Esta é a porta do coração humano. Só se abre pelo lado de dentro. Então, se você quer Jesus, eu sou católico, se quer que Jesus entre na sua vida, é você que tem que abrir o coração. Porque você que tem que abrir para Jesus. É como a motivação também, que eu uso isso. A motivação, você não motiva ninguém. Você estimula, a motivação está dentro da pessoa. Você tem que abrir essa porta
da motivação, para que o estímulo entre, para que você possa ficar motivado. Esse quadro, ele está na Capela Keble, eu não falo inglês, se escreve com K-L-E-B, Klebe, numa cidade do interior, lá em Oxford, e tem uma cópia desse quadro que está na catedral em Londres. Então foi uma história legal que eu ouvi aqui, desculpe me intrometer no evento, mas é muito legal. E você sempre fala assim, de deixar Jesus entrar, mas é você que tem que abrir o coração para que ele entre. Ele vai ficar batendo a porta. Se você não abrir a porta, porque essa porta só se abre pelo lado de dentro. Muito obrigado. Um abraço a todos. Quero agradecer o Otto, seu Walter, muito obrigado pela compartilhar essa história. Queridos, aqui tem muita gente de potencial, muita gente de um futuro sensacional. E eu quero deixar o convite, se você quer participar do projeto, quer estar conosco aqui na frente, trazendo palestras, nos procure nas nossas redes sociais ou venham falar conosco aqui no final do projeto, do evento. Vai ser um prazer imenso receber todos vocês. Não esqueçam, dia 24, contamos com todos vocês. Vocês que pegaram o link surpresa, nos procure aqui na frente para trocar pelos brindes. Deus abençoe cada um de vocês.